Nesse versículo, os ímpios e incrédulos israelitas, que eram um povo visível de Deus e que viviam sob a sua graça, são ameaçados com a vingança do Senhor. Apesar de todas as obras maravilhosas que Deus tinha operado em favor desse povo, esse permanecia sem juízo e destituído de discernimento, como está escrito no versículo 28. Mesmo sob todos os cuidados do céu, produziu fruto amargo e venenoso, conforme verificamos nos 2 versículos anteriores. A declaração que escolhi para o meu texto, no devido tempo os pés deles escorregarão, parece subentender as seguintes questões relativas à punição e destruição que aqueles ímpios israelitas estavam sujeitos a sofrer. 1. Que eles estavam sempre expostos à destruição, assim como está sujeito a cair todo aquele que se coloca de pé ou anda por lugares escorregadios. A maneira como seriam destruídos vem aí representada pelo deslize dos seus pés. Encontramos a mesma citação no Salmo 73:18 que diz: "Certamente os pões em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína." 2. A declaração faz supor também que estavam sempre sujeitos a uma súbita e inesperada destruição, à semelhança daquele que anda por lugares escorregadios e a qualquer instante pode cair. O ímpio não consegue prever se no momento ficará de pé ou se em seguida cairá. Quando cai, cai subitamente e sem aviso, como está escrito também no Salmo 73, versos 18 ao 19. Certamente os põe em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína, como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. 3. Outra coisa implícita no texto é que os ímpios estão sujeitos a cair por si mesmos, sem serem derrubados pelas mãos de outra pessoa. Pois aquele que se detém ou anda em terrenos escorregadios não precisa de mais que o seu próprio peso para cair por terra. Também, a razão pela qual ainda não caíram e não caem é por não ter chegado ainda o tempo determinado pelo Senhor. Pois está escrito que quando esse tempo determinado ou escolhido chegar, seu pé irá escorregar. Então serão entregues à queda para a qual já estão predispostos por causa do seu próprio peso. Deus não os susterá mais em lugares escorregadios, mas vai deixá-los sucumbir. Assim, nesse exato momento, cairão em destruição à semelhança daqueles que transitam em terrenos escorregadios à beira de precipícios e não conseguem se manter de pé sozinhos, caindo imediatamente e se perdendo ao serem abandonados. Eu insistiria agora no exame maior das seguintes palavras: não há nada a não ser a boa vontade de Deus que impede os ímpios de caírem no inferno a qualquer momento. Por mera boa vontade de Deus, eu me refiro à sua vontade soberana, ao seu livre-arbítrio, o qual não é restringido por nenhuma obrigação e nem tolhido por qualquer aspecto. Nada, exceto a vontade de Deus, tem poder para preservar os ímpios da destruição por um instante sequer. A verdade dessa observação transparecerá nas seguintes considerações. 1. Não falta poder a Deus para lançar os ímpios no inferno a qualquer momento. A mão dos homens não é suficientemente forte quando Deus se levanta. O mais forte deles não tem poder para lhe resistir e ninguém consegue se livrar das suas mãos. Ele não só pode lançar os ímpios no inferno, como pode fazê-lo com a maior facilidade. Muitas vezes, uma autoridade terrena encontra grande dificuldade em dominar um rebelde, o qual acha meios de se fortalecer e se tornar mais poderoso pelo número de seguidores que alicia. No entanto, com Deus não é assim. Não há força que resista ao seu poder. Mesmo que as mãos se unam e que enormes multidões de inimigos do Senhor juntem suas forças e se associem, serão todos facilmente despedaçados. São como montes de palha seca e leve diante de um furacão, ou como grande quantidade de restolho perto de chamas devoradoras. Nós achamos fácil pisar e esmagar uma lagarta que se arrasta pelo chão. Achamos fácil também cortar ou chamuscar um fio de linha fino que segura alguma coisa. Então, é simples para Deus, quando lhe apraz, lançar seus inimigos no inferno profundo. Quem somos nós que imaginamos poder resistir àquele que ante cuja repreensão a terra treme e perante quem as pedras tombam? 2.
eles merecem ser lançados no inferno. Assim, a justiça divina não se interpõe no caminho dos ímpios e nem faz objeção pelo fato de Deus usar o seu poder para destruí-los a qualquer momento. Muito pelo contrário, a justiça fala assim da árvore que produz maus frutos em Lucas, capítulo 13, verso 7. Corte-a, por que deixá-la inutilizar a terra? A espada da justiça divina está erguida sobre as suas cabeças o tempo todo, e somente a mão de absoluta misericórdia e a mera vontade de Deus podem detê-la. 3. Os ímpios já estão sob a sentença da condenação ao inferno. Eles não só merecem ser lançados ali, mas a sentença é da lei de Deus, esse preceito de eterna e imutável retidão que o Senhor estabeleceu entre si mesmo e a humanidade, também se coloca contra eles, e assim os mantém. Portanto, tais homens já estão destinados ao inferno. João 3,18 diz: quem não crê já está condenado. Assim, todo impenitente pertence verdadeiramente ao inferno. Ali é o seu lugar e ele é de lá, como lemos em João, capítulo 8, verso 23, vocês são aqui de baixo. E para lá é destinado. Esse é o lugar que a justiça, a palavra de Deus e a sentença da sua lei imutável reservam para ele. 4. Assim sendo, eles são objetos da ira e da indignação de Deus que se manifestam através dos tormentos do inferno. E a razão de não descerem ao inferno agora mesmo não é pelo fato do Senhor, em cujo poder se encontram, estar menos irado com eles no momento, ou pelo menos não tão encolarizado como está com aquelas miseráveis criaturas a quem ele atormenta no inferno, as quais experimentam e sofrem ali a fúria da sua indignação. Sim, Deus se acha muito mais furioso com o grande número de pessoas que está vivendo na terra agora, talvez de modo tranquilo e confortável, do que com muitos daqueles que estão experimentando as chamas do inferno. Portanto, a razão por que Deus ainda não abriu a sua mão e os liquidou não é por ele não se importar com suas iniquidades ou não se ofender. O Senhor não se parece com eles, embora pensem que sim. A fúria de Deus arde contra eles e sua condenação não demora. O abismo está preparado, o fogo está pronto, a fornalha incandescente está ardente, pronta para recebê-los. As chamas vermelhas queimam, a espada luminosa foi afiada e pesa sobre suas cabeças. O inferno abriu a sua boca debaixo deles. 5. O diabo está pronto para cair sobre os ímpios, para se apoderar deles como coisa sua no momento em que Deus o permitir. Eles lhe pertencem e suas almas se encontram em seu poder e sob o seu domínio. As Escrituras os apresentam como propriedade de Satanás. Veja Lucas, capítulo 11, verso 21. Os demônios os espreitam e estão sempre ao seu lado à sua direita, esperando por eles como leões famintos e enfurecidos, que veem a presa aguardando a hora de agarrá-la, porém são restringidos por enquanto. Se Deus retirasse a sua mão, a qual os refreia, eles cairiam sobre as suas pobres almas num instante. A velha serpente está pronta para dar o bote. O inferno escancara sua boca para recebê-los. Se Deus permitisse, seriam rapidamente engolidos e consumidos. 6. Nas almas dos pecadores reinam aqueles princípios diabólicos que os fariam arder agora mesmo no inferno, se não fosse a restrição imposta por Deus. Existe na própria natureza carnal do homem uma potencialidade alicerçando os tormentos do inferno. Há aqueles princípios corruptos que agem de maneira poderosa sobre eles, que os dominam completamente e que são sementes do fogo do inferno. Esses princípios são ativos e poderosos, de natureza extremamente violenta, e se não fosse a mão restringidora do Senhor sobre eles, seriam logo destruídos. Iriam arder em chamas da mesma forma que a corrupção e a rebeldia fazem arder os corações das pessoas condenadas, gerando nelas os mesmos tormentos. As almas dos ímpios são comparadas nas Escrituras como um mar agitado. Por enquanto, Deus controla as iniquidades deles por seu imenso poder,
como faz com as ondas enfurecidas do mar, dizendo: virão até aqui, mas não prosseguirão. Todavia, se Deus retirasse deles o seu poder refriador, seriam todos tragados por elas. O pecado é a ruína e a miséria da alma. Ele é destrutivo pela própria natureza. Se Deus o deixasse sem controle, não seria preciso mais nada para tomar as almas humanas absolutamente miseráveis. A corrupção no coração do homem é algo cheio de fúria, incontrolável e sem freio. Enquanto os pecadores viverem aqui, essa fúria será como fogo reprimido pelas restrições divinas, ao passo que, se fosse liberada, incendiaria o curso natural da vida. Como o coração é um poço de pecado, esse mesmo pecado iria imediatamente transformar a alma num forno incandescente ou numa fornalha de fogo e enxofre, caso fosse restringido. 7. O fato de não haver sinais da morte por perto não quer dizer que há, por um momento sequer, segurança para os ímpios. O fato do homem natural ter boa saúde, de não prever que poderia deixar este mundo num minuto por um acidente, de não haver perigo visível à sua volta, nada disso lhe serve de segurança. Contínuas e inúmeras experiências humanas em todas as épocas nos mostram que não existem provas de que o homem não esteja à beira da eternidade, ou de que o seu próximo passo não venha a ser no outro mundo. Os caminhos e meios, invisíveis e imprevistos de chegar lá, são incontáveis e inconcebíveis. Os homens incrédulos caminham por cima das profundezas do inferno sobre uma superfície frágil, onde existem várias áreas quebradiças, também invisíveis, as quais não conseguirão aguentar o seu peso. As flechas da morte voam ao meio-dia sem serem vistas, o olhar mais atento não pode discerni-las. Deus tem muitas maneiras diferentes e misteriosas de tirar os homens pecadores do mundo e despachá-los para o inferno. Não há nada que faça crer que o Senhor precise da ajuda de um milagre ou que necessite se desviar do curso natural da sua providência para destruir qualquer pecador a qualquer momento. Desde que todos os meios para fazer os ímpios deixarem este mundo estão de tal forma nas mãos de Deus, tão absoluta e universalmente sujeitos ao seu poder e determinação, desde que todos os meios para fazer os ímpios deixarem este mundo estão de tal forma nas mãos de Deus, tão absoluta e universalmente sujeitos ao seu poder e determinação, segue-se que a ida dos pecadores para o inferno a qualquer momento depende simplesmente da vontade de Deus, quer usando meios, quer não. O cuidado e a prudência dos homens naturais em preservar as suas vidas, ou o cuidado de terceiros em preservá-las, não lhes dá segurança por um momento sequer. A providência divina e a experiência humana testificam isso. Existem evidências claras de que a sabedoria dos homens não lhes é segurança contra a morte. Se não fosse assim, haveria uma diferença entre a morte prematura e inesperada de homens sábios e prudentes e dos demais. Entretanto, o que acontece realmente? Eclesiastes 2,16 diz: como morre o sábio, assim morre o tolo. 9. Todo esforço e artimanha dos ímpios para escaparem do inferno não os livram do mesmo nem por um momento, pois continuam a rejeitar Cristo e, portanto, permanecem ímpios. Quase todos os homens naturais que ouvem falar do inferno alimentam a ilusão de que vão escapar dele. Quanto à sua própria segurança, confiam em si mesmos. Vangloriam-se do que fizeram, do que estão fazendo e do que pretendem fazer. Cada um traça o seu próprio plano, pensa em como evitar a condenação e se vangloria de que irá tramar tão bem todas as coisas que o seu esquema com certeza não falhará. Na verdade, eles ouvem dizer que poucos serão salvos e que a maior parte dos homens que já morreram foi para o inferno. Porém, cada um deles se imagina capaz de planejar melhor a própria fuga do que os outros puderam fazer. Dentro de si mesmos dizem que não pretendem ir para esse lugar de tormento e
e que pretendem tomar todo o cuidado necessário, esquematizando as coisas de tal forma a não terem possibilidade de falhar. Todavia, os insensatos filhos dos homens se iludem miseravelmente quanto aos seus próprios planos. A confiança que depositam na própria força e sabedoria é o mesmo que confiar na fragilidade de uma sombra. A maior parte daqueles que antes viveram sob a dispensação da graça e agora estão mortos, sem dúvida alguma foi para o inferno. E não é por terem sido menos espertos do que os que ainda estão vivos, nem por terem planejado as coisas de tal forma que não lhes assegurou o escape. Se pudéssemos falar com eles um a um e lhes perguntar se, quando vivos, esperavam ser vítimas de tamanha miséria, sem dúvida ouviríamos todos dizerem: não, eu nunca pensei em vir para cá. Eu tinha esquematizado as coisas de maneira bem diferente. Pensei que iria conseguir algo melhor para mim e que meu plano era adequado. Pensei em me precaver melhor, mas tudo aconteceu de maneira tão repentina. Não esperava por isso naquela época e nem daquela maneira. No entanto, tudo veio como um ladrão. A morte foi mais esperta que eu, a ira de Deus foi rápida demais para mim. Oh, maldita insensatez! Eu me gabava e me deleitava em sonhos vãos quanto ao que faria no futuro. E justamente enquanto eu mais falava de paz e segurança, me sobreveio uma súbita destruição. 10. Deus não se sujeita a nenhuma obrigação, nem a nenhuma promessa de manter o homem natural fora do inferno por um momento sequer. Ele não fez absolutamente nenhuma promessa de vida eterna ou de libertação ou proteção da morte eterna, senão aquelas que estão contidas na aliança da graça. As promessas concedidas em Cristo, no qual todas as promessas são o sim e o amém. No entanto, obviamente, os que não são filhos da aliança da graça não têm interesse na mesma, pois não creem em nenhuma das suas promessas e nem têm o menor interesse no mediador dessa aliança. Portanto, apesar de tudo que os homens possam imaginar ou pretender sobre promessas de salvação, devido às suas lutas pessoais e buscas incessantes, deixamos claro e manifesto que qualquer desses esforços ou orações que se faça em relação à religião será inútil. A não ser que creiam em Cristo, o Senhor, de modo algum Deus está obrigado a conservá-los fora da condenação eterna. Então, os homens impenitentes estão detidos nas mãos de Deus por cima do abismo do inferno. Eles merecem o lago de fogo e para lá estão destinados. Deus se acha terrivelmente irritado. Seu furor para com eles é tão grande quanto com aqueles que já estão agora sofrendo o castigo da fúria da sua ira no inferno. Esses ímpios não fizeram absolutamente nada para abradar ou diminuir a sua cólera. Portanto, o Senhor não está de modo algum preso a qualquer promessa de livramento, nem por um momento sequer. O diabo espera por eles, o inferno já escancarou a sua boca para tragá-los. O fogo latente em seus corações se agrava agora querendo explodir. Como continuam sem o menor interesse no mediador, não existem meios ao alcance deles que lhes possam dar segurança. Em suma, eles não têm refúgio em nada em que se segurar. E o que os retém a cada instante é a absoluta boa vontade divina e a clemência sem compromisso, sem obrigação de um Deus enraivecido. Aplicação. Esta mensagem pode despertar as pessoas incrédulas para o significado do perigo que estão correndo. Isso que vocês escutaram é o caso de todo aquele que não está em Cristo. Esse mundo de tormento, isto é, o lago de enxofre incandescente, está aberto debaixo dos seus pés. Ali se encontra o terrível abismo de chamas que ardem com a fúria de Deus e o inferno com a sua imensa boca escancarada. E vocês não têm lugar onde se apoiar e nem coisa alguma onde se segurar. Não existe nada entre vocês e o inferno senão o ar, e só o poder e o favor de Deus podem sustentá-los. É provável que vocês não tenham ciência dessas coisas. Acham que vão conseguir se livrar do inferno e não veem nisso tudo a mão de Deus. Olham as coisas ao seu redor como o bom estado da sua saúde física,
os cuidados que tomam das suas vidas e os meios que usam para sua própria preservação. Contudo, essas coisas não representam nada. Se Deus retirasse a sua mão, elas de nada valeriam para impedir a sua queda. Elas valem tanto quanto a brisa tênue que tenta sustentar uma pessoa no ar. Suas iniquidades fazem vocês pesados como chumbo, pendentes para baixo, pressionados em direção ao inferno pelo próprio peso, e se Deus permitisse que caíssem, vocês afundariam imediatamente, desceriam com a maior rapidez e mergulhariam nesse abismo sem fundo. Sua saúde, os seus cuidados e sua prudência, seus melhores planos e toda a sua retidão de nada valeriam para sustentar e conservar vocês fora do inferno. Seria como tentar segurar uma avalanche de pedras com uma teia de aranha. Se não fosse a misericórdia de Deus, a terra não suportaria vocês por um momento sequer, pois vocês são uma carga para ela. A natureza geme por causa de vocês. A criação foi obrigada a se sujeitar à escravidão involuntariamente por causa da corrupção de vocês. Não é por prazer que o sol brilha sobre vocês para que a sua luz alumie vocês para pecarem e servirem a Satanás. A terra não produz de bom grado seus frutos para satisfazer a luxúria de vocês, nem está disposta a servir de palco à exibição das suas iniquidades. Não é voluntariamente que o ar alimenta sua respiração, mantendo viva a chama dos seus corpos, enquanto vocês gastam a vida servindo aos inimigos de Deus. As coisas criadas por Deus são boas e foram feitas para que o homem, por meio delas, servisse ao Senhor. Não é com prazer que prestam serviços a outros propósitos e gemem quando são ultrajadas ao servirem objetivos tão contrários à sua finalidade e natureza. A própria terra vomitaria vocês se não fosse a mão soberana daquele a quem vocês têm ofendido tanto. Eis aí as nuvens escuras da ira de Deus pairando agora sobre as suas cabeças, carregadas por uma tempestade ameaçadora e cheia de trovões. Se não fosse a mão limitadora do Senhor, elas arrebentariam imediatamente sobre vocês. A misericórdia soberana de Deus refreia esse vento impetuoso por enquanto. Do contrário, ele sobreviria com fúria, sua destruição ocorreria repentinamente e vocês seriam como palha dispersa pelo vento. A ira de Deus é como as grandes águas represadas que crescem mais e mais, aumentam de volume até encontrarem uma saída. Quanto mais tempo a correnteza for reprimida, mais rápido e forte será o seu fluxo ao ser liberada. É verdade que até agora não houve um julgamento por suas obras más. A enchente da vingança de Deus se encontra represada. No entanto, por outro lado, sua culpa cresce cada vez mais, e dia a dia vocês acumulam mais e mais ira contra si mesmos. As águas estão subindo continuamente, fazendo a sua força aumentar mais e mais. Nada a não ser a misericórdia de Deus detém as águas, as quais não querem continuar represadas e forçam uma saída. Se Deus retirasse a sua mão das comportas, elas se abririam imediatamente e o mar impetuoso da fúria e da ira de Deus iria se precipitar com furor inconcebível e cairia sobre vocês com poder onipotente. E mesmo que sua força fosse 10.000 vezes maior do que é, sim, 10.000 vezes maior que a força do mais forte e vigoroso diabo no inferno, não valeria nada para resistir ou deter a ira divina. O arco da ira de Deus já está preparado e a flecha ajustada ao seu cordel. A justiça aponta a flecha para o seu coração e estica o arco. Nada senão a misericórdia de Deus, um Deus irado, que não se compromete e a nada se obriga, impede que a flecha se embeba agora mesmo com o sangue de vocês. Assim estão todos vocês que nunca experimentaram uma transformação real em seus corações pela ação poderosa do Espírito do Senhor em suas almas. Todos vocês que não nasceram de novo, nem foram feitos novas criaturas, ressurgindo da morte do pecado para um estado de luz e para uma vida nova nunca experimentada antes. Por mais que vocês tenham modificado a conduta em muitas coisas e tenham possuído simpatias religiosas e até mantido uma forma pessoal de religião com suas famílias e em particular,
indo à casa do Senhor, sendo até severos quanto a isso, mesmo assim vocês estão nas mãos de um Deus irado. Somente a sua misericórdia os livra de ser agora, neste momento, tragados pela destruição eterna. Por menos convencidos que vocês estejam agora quanto às verdades ouvidas, no porvir serão plenamente convencidos. Aqueles que já se foram da mesma situação que a sua, percebem que foi exatamente isso que lhes aconteceu, pois a destruição caiu de repente sobre muitos deles quando menos esperavam e quando mais afirmavam viver em paz e segurança. Agora eles veem que aquelas coisas nas quais puseram sua confiança para obter paz e segurança eram nada mais do que uma brisa ligeira e sombras vazias. O Deus que mantém vocês acima do abismo do inferno abomina vocês. Ele está terrivelmente irritado e o seu furor contra vocês queima como fogo. Ele vê vocês como apenas dignos de serem lançados no fogo. Seus olhos são tão puros que não podem tolerar tal visão. Vocês são 10.000 vezes mais abomináveis aos seus olhos do que a mais odiosa das serpentes venenosas para os olhos humanos. Vocês o ofenderam infinitamente mais do que qualquer rebelde obstinado ofenderia um governante. No entanto, nada, a não ser a sua mão, pode impedi-los de cair no fogo a qualquer momento. O fato de vocês não terem ido para o inferno a noite passada e de terem tido permissão de acordar ainda aqui neste mundo, depois de terem fechado os olhos ontem para dormir, se atribui ao mesmo favor. Não existe outra razão por que vocês não foram lançados no inferno ao se levantarem pela manhã, a não ser o fato de que a mão de Deus os sustentou. Não existe razão por que vocês não caiam no inferno neste exato momento. Ó pecador, pense no perigo terrível em que você se encontra. É sobre uma grande fornalha de furor, sobre um abismo imenso e sem fim, cheio de fogo da ira, que você está pendurado, segurado pela mão de Deus, cujo furor se acha tão inflamado contra você quanto contra muitas pessoas já condenadas no inferno. Você está suspenso por uma linha tênue, com as chamas da cólera divina lampejando à sua volta, prontas para atearem fogo e queimá-lo por inteiro. E você continua sem interesse no mediador, sem nada em que se agarrar para poder se salvar, nada que possa afastar as chamas da cólera divina, nada de seu próprio, nada que tenha feito ou possa vir a fazer para persuadir o Senhor a poupar a sua vida por um momento sequer. Então, considere mais detidamente vários aspectos dessa cólera que ameaça você com tão grande perigo. 1. A quem pertence essa ira? É a ira do Deus infinito. Se fosse somente a ira humana, mesmo a do governante mais poderoso, comparativamente seria considerada como coisa pequena. A ira dos reis é bastante temida, principalmente dos monarcas absolutos que possuem os bens e as vidas dos seus súditos inteiramente sob o seu poder, para serem usados como bem entenderem. Provérbios capítulo 20, verso 2 diz: o medo que o rei provoca é como o do rugido de um leão. Quem o irrita põe em risco a própria vida. O súdito que enfurece esse tipo de governante arbitrário sofre os maiores tormentos que se possa conceber ou que o poder humano possa infligir. Entretanto, os maiores principados da terra, em toda a sua grandeza, majestade e poder, mesmo revestidos de seus grandes terrores, não são mais do que vermes débeis e desprezíveis que rastejam no pó, quando comparados com o grande e todo-poderoso Criador e Rei dos céus e da terra. Mesmo quando estão enraivecidos e a sua fúria chega ao máximo, é muito pouco o que podem fazer. Os reis da terra são perante Deus como gafanhotos, valem menos do que nada. Tanto o seu amor quanto o seu ódio são desprezíveis. A ira do grande rei dos reis é muito mais temível do que a deles, tal como é maior a sua majestade. Lucas 12, 4 e 5 diz: eu lhes digo, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer. Mas eu lhes mostrarei a quem vocês devem temer.
temam aquele que, depois de matar o corpo, tem poder para lançar no inferno. Sim, eu lhes digo, esses vocês devem temer. 2. É a ferocidade da sua ira que vocês estão expostos. Lemos com frequência sobre a ira de Deus, como por exemplo em Isaías 59, verso 18. Conforme o que fizeram, lhes retribuirá, aos seus inimigos, ira. Também em Isaías 66:15 diz: Vejam, o Senhor vem num fogo e os seus carros são como um turbilhão. Transformará em fúria a sua ira, em labaredas de fogo a sua repreensão. E é assim em muitos outros lugares da Bíblia. Lemos também em Apocalipse 19:15, o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Essas palavras são incrivelmente aterradoras. Se estivesse escrito apenas a ira de Deus, isso já nos faria supor algo bastante terrível. Contudo, está escrito o furor da ira de Deus, ou seja, a fúria de Deus, o furor de Yahvé. Oh, quão terrível deve ser esse furor! Quem pode exprimir ou conceber o que essas palavras contêm? No entanto, não é apenas isso que está escrito, e sim o furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Essas palavras dão a entender que uma grande manifestação do seu poder onipotente vai acontecer. Através dela, ele infligirá aos homens todo o furor da sua ira. Assim como os homens costumam manifestar a sua própria força através do furor da sua ira, a onipotência divina irá, da mesma forma, se enfurecer e se manifestar. Então, qual será a consequência de tudo isso? O que será do pobre verme que vier a sofrer todo esse mal? Que mãos serão tão fortes e que coração conseguirá suportar tanto furor? A que terrível, inexprimível, inconcebível abismo de miséria irá chegar à pobre criatura humana que será vítima de tudo isso? Pensem bem, vocês que estão aqui agora e que permanecem em estado pecaminoso. O fato de Deus vir a efetivar o furor da sua ira torna implícito que ele infligirá esse castigo sem compaixão. Quando Deus olhar a indescritível aflição do seu estado e vir como seus tormentos são absolutamente desproporcionais à sua força, e como suas pobres almas estão esmagadas, imersas em trevas eternas, ele não terá compaixão de vocês. Não irá deter a execução da sua ira ou de forma alguma tornar mais leve a sua mão. Nessa hora, Deus não usará de misericórdia para com vocês e nem conterá o seu vento impetuoso. Ele não terá consideração para com o seu bem-estar e nem irá evitar que vocês sofram. Na verdade, fará com que sofram na medida exata que a sua rigorosa justiça vier a requerer. Nada será modificado só pelo fato de ser difícil para vocês suportarem. Ezequiel 8:18 diz: Por isso, com ira eu os tratarei. Não olharei com piedade para eles e nem os pouparei. Mesmo que gritem aos meus ouvidos, não os ouvirei. Deus está pronto agora para usar de compaixão com vocês. Hoje é o dia da misericórdia. Vocês podem clamar neste instante e ter esperanças de alcançar a sua graça. Todavia, quando o dia da misericórdia passar, seu lamento, o pranto mais doloroso, os gritos serão em vão. No que diz respeito ao seu bem-estar, vocês estarão completamente perdidos e alienados de Deus. O Senhor não terá outra opção senão a de entregá-los ao sofrimento e à miséria. E vocês continuarão não tendo outra perspectiva, pois serão vasos de ira preparados para a destruição. Não haverá outro uso qualquer para tais vasos, senão o de enchê-los da ira de Deus. Quando clamarem ao Senhor, Ele estará tão longe de consolá-los que, inclusive, está escrito a esse respeito que Deus irá, simplesmente, rir e zombar de vocês. Provérbios 1, 25 e 26. Vejam quão terríveis são essas palavras do grande Senhor em Isaías 63, verso 3. Sozinho pisei uvas no lagar, das nações ninguém esteve comigo. Eu as pisoteei na minha ira e as pisei na minha indignação.
O sangue delas respingou na minha roupa e eu manchei toda a minha veste. É quase impossível de conceber palavras que tragam em si uma manifestação maior destas três coisas: desprezo, ódio e fúria de indignação. Se clamarem a Deus por consolo, Ele estará longe de querer vir consolar vocês ou de querer lhes demonstrar qualquer interesse ou favor. Ao contrário, o Senhor simplesmente irá esmagá-los sob os seus pés. E apesar de saber que ao pisoteá-los vocês não poderão suportar o peso da sua onipotência, ainda assim Ele não vai se importar e irá esmagá-los debaixo dos seus pés, sem piedade, espremendo o seu sangue e fazendo com que o mesmo espirre longe, manchando as suas vestes, maculando o seu traje. Ele não só irá odiá-los, como devotará a vocês o maior desprezo. Lugar algum será considerado próprio para vocês, a não ser debaixo dos seus pés, para serem pisados como a lama da rua. 3. A miséria que vocês estão sujeitos é aquela que Deus lhes infligirá, a fim de demonstrar a força da ira do Senhor. Deus tem em seu coração a intenção de mostrar aos anjos e aos homens não só a excelência do seu amor, como também a severidade do seu furor. Às vezes, os governantes da terra resolvem mostrar a força da sua ira através de castigos extremos que mandam infligir sobre aqueles que o enfurecem. Nabucodonosor, o poderoso e arrogante rei do Império dos Caldeus, demonstrou seu furor quando, ao se irritar com Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha de fogo ardente 7 vezes mais do que o normal. Como era de se esperar, a fornalha foi aquecida intensamente até atingir o mais alto grau que poderia produzir. O grande Deus também quer revelar a sua ira e exaltar a sua tremenda majestade e o seu grandioso poder através dos sofrimentos desmedidos dos seus inimigos. Romanos 9:22 diz: "E se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos da sua ira, preparados para a destruição. Visto que esse é o seu desígnio e que ele determinou, ou seja, mostrar quão terrível e ilimitada é a ira, a fúria e a indignação do Senhor, ele o mostrará realmente. Será realizado algo terreno e muito terrível. Quando o grande e furioso Deus tiver se levantado e executado a sua terrível vingança sobre o miserável pecador, e o desgraçado estiver sofrendo o peso e o poder infinito da sua indignação, então Deus chamará o universo inteiro para contemplar a imensa majestade e o tremendo poder que nele existe. Isaías 33, versos 12 ao 14 diz: "Os povos serão queimados como se faz com a cal. Como espinheiros cortados serão postos no fogo. Vocês que estão longe, atentem para o que eu fiz. Vocês que estão perto, reconheçam o meu poder. Em Sião os pecadores estão aterrorizados, o temor se apodera dos ímpios. Quem de nós pode conviver com o fogo consumidor? Quem de nós pode conviver com a chama eterna? Assim será com vocês que não são convertidos se permanecerem nesse estado. O poder infinito, a majestade e a grandiosidade do Deus onipotente serão exaltados em vocês através da inexprimível força dos tormentos que lhes sobrevirão. Vocês serão tormentados na presença dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Quando estiverem nesse estado de sofrimento, os gloriosos habitantes do céu sairão para contemplar esse espetáculo horrendo e verão como é a ira e a fúria do Todo-Poderoso. E quando virem todas essas coisas, eles se prostrarão e adorarão o seu grande poder e majestade." Isaías 66, 23 e 24 diz: "De uma lua nova a outra, e de um sábado a outro, toda a humanidade virá e se inclinará diante de mim, diz o Senhor. Sairão e verão os cadáveres dos que rebelaram contra mim. O verme destes não morrerá e o seu fogo não se apagará, e causarão repugnância a toda a humanidade." 4. É uma ira eterna. Já seria algo terrível sofrer o furor e a cólera do Deus Todo-Poderoso por um momento.
Todavia, vocês terão de sofrê-la por toda a eternidade. Essa intensa e horrenda miséria não terá fim. Ao olhar para o futuro, vocês verão à frente uma interminável eternidade de duração infinita que irá devorar os seus pensamentos e assombrar as suas almas. E vocês irão se desesperar com certeza por não conseguirem nenhum livramento, termo, alívio ou descanso para tanta dor. Saberão também que terão de sofrer até a última gota por longos séculos, por milhões e milhões de anos, lutando e pelejando contra essa vingança inclemente e toda poderosa. Então, depois de passar por tudo isso, quando tantos séculos os tiverem consumido, saberão que tudo não passa de apenas uma gota de água quando comparado ao que ainda resta. Portanto, seu castigo será, com certeza, infinito. Quem poderia exprimir o estado de uma alma em tais circunstâncias? Tudo o que pudermos dizer sobre o assunto vai nos dar apenas uma débil e frágil visão da realidade. Ela é inexprimível e inconcebível, pois quem conhece o poder da ira de Deus? Quão horrendo é o estado daqueles que diariamente, a cada hora, se encontram em perigo de sofrer tamanha ira e infinita miséria. No entanto, esse é o caso sinistro de toda alma que ainda não nasceu de novo, por mais moral, austera, sóbria e religiosa que seja. Que vocês pensem em todas essas coisas, sejam jovens ou velhos. Há razões de sobra para acreditar que muitos daqueles que ouviram o Evangelho certamente estarão expostos a esse tormento por toda a eternidade. Não sabemos quem são eles e nem o que pensam. Podem ser que estejam tranquilos agora, escutando esta mensagem, sem se perturbarem muito, e que estejam até se gabando de que, no caso deles, conseguirão escapar. Se soubéssemos que entre os nossos conhecidos existe uma pessoa, uma só, sujeita a sofrer tal sofrimento, como seria doloroso para nós encararmos o assunto. Se conhecêssemos essa pessoa, sempre que a víssemos, tal visão seria terrível para nós. Iríamos todos levantar grande choro e prantear por sua causa. Contudo, infelizmente, em vez de uma só pessoa, é provável que muitos se lembrem destas exortações somente no inferno. Inúmeras pessoas podem estar no inferno em breve tempo antes mesmo deste ano terminar. Aqueles que estão agora com saúde, tranquilos e seguros, podem chegar lá antes do amanhecer. Todos os que entre vocês continuarem até o fim em estado natural pecaminoso e que conseguirem ficar fora do inferno por mais tempo, também estarão lá em breve. Sua condenação não tardará. Virá de súbito e provavelmente para muitos de vocês de maneira repentina. Vocês têm toda a razão em se admirarem de não estar ainda no inferno. É o caso, por exemplo, de alguns conhecidos seus que não mereciam o inferno mais do que vocês e que antes aparentavam ter possibilidade de estarem vivos agora tanto quanto vocês. Para o caso deles já não há esperança. Estão clamando lá em extrema penúria e perfeito desespero. Aqui estão vocês, porém, na terra dos vivos, cercados pelos meios da graça, tendo a grande oportunidade de obter a salvação. O que não dariam aquelas pobres almas condenadas, desesperadas, pela oportunidade de viver só mais um dia, como que vocês desfrutam neste momento. E agora vocês têm uma excelente ocasião. Hoje é o dia em que Cristo abre as portas da misericórdia de par em par e se coloca de pé, clamando e chamando em alta voz aos pobres pecadores. Este é o dia em que muitos estão se reunindo a Ele e se apressando em chegar ao reino de Deus. Inúmeros estão vindo diariamente do norte, sul, leste e oeste. Muitos que estavam até bem pouco tempo nas mesmas condições miseráveis que vocês estão felizes agora com os corações cheios de amor por aquele que os amou primeiro e os lavou dos seus pecados com seu próprio sangue, regozijando-se na esperança de ver a glória de Deus. Como é terrível ser deixado para trás num dia assim. Ver os outros se banqueteando enquanto vocês estão penando e se definhando.
ver os outros se regozijando e cantando com alegria no coração, enquanto vocês só têm motivo para prantear por causa do sofrimento dos seus corações e de lamentar por causa das aflições das suas almas. Como vocês podem descansar por um momento sequer em tal estado de alma? Será que suas almas não são tão preciosas quanto as almas daqueles que dia a dia estão se juntando ao rebanho de Cristo? Não existe, porventura, muitos que, apesar de estarem há longo tempo neste mundo, até hoje não nascerem de novo e por isso são estranhos à comunidade de Israel e nada têm feito durante a vida, a não ser acumular ira sobre ira para o dia do castigo? Ó senhores, o caso de vocês é sem dúvida extremamente perigoso. A dureza dos seus corações e a sua culpa são imensas. Será que vocês não veem como geralmente pessoas da sua idade são deixadas para trás na dispensação da misericórdia de Deus? Vocês precisam refletir e despertar do seu sono, pois jamais poderão suportar a fúria e a ira do Deus infinito. Vocês, que são rapazes e moças, irão negligenciar este tempo precioso que desfrutam agora, quando tantos outros jovens da sua idade estão renunciando às futilidades da juventude e correndo rapidamente a Cristo? Vocês têm neste momento uma oportunidade, mas se a desprezarem, sucederá o mesmo que agora está acontecendo com todos aqueles que gastaram em pecado os dias preciosos da sua mocidade, chegando a uma terrível situação de cegueira e insensibilidade. Vocês, crianças que não foram convertidas ainda, não sabem que estão indo para o inferno, onde sofrerão a horrenda ira daquele Deus que agora está encolarizado contra vocês de noite. Será que vocês ficarão felizes em ser filhos do diabo, quando tantas outras já foram convertidas e se tornaram filhos santos e alegres dos Reis dos Reis? Ó, que todos aqueles que ainda estão fora de Cristo, pendentes sobre o abismo do inferno, quer sejam senhoras e senhores idosos ou pessoas de meia idade, quer jovens ou crianças, possam dar ouvidos agora ao chamado da palavra e da providência de Deus. Este ano aceitável do Senhor, que é um dia de grandes misericórdias para alguns, sem dúvida será um dia de extremo castigo para outros. Quando negligenciam as suas almas, os corações dos homens se endurecem e a sua culpa aumenta rapidamente. No entanto, podem estar certos de que agora será como foi nos dias de João Batista. O machado está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não produz fruto deve ser cortada e lançada no fogo.